Bom, tá É. gravando, tá, pessoal? Peguei só aquele pedacinho, mas não tem tanto problema, tá? Toda vez que vocês verem que não tá gravando, perguntem, falem, porque pode ser que eu me empolgue e não, e não ponha para gravar, tá? Então vamos lá. Então, baseado em dados. E aí, além disso, eu vou botar uma outra questão aqui. Esse é o Stefan Schoenfest, ele é diretor da divisão de estatística da ONU, né? E a divisão de estatística da ONU vem há bastante tempo trabalhando na seguinte questão: tudo que acontece, acontece em algum lugar. Então, desde 2011, com a criação de um grupo de especialistas em geoinformação global, se vem discutindo da importância de você ter, da importância e do impacto que uma informação, de um dado que você tem, que você coleta, que você vai processar para gerar informação, ele tem a componente espacial nele, né? Para que você tenha dados dessa forma, né? Lá no início, desculpa, não, principalmente quando a gente está com a câmera fechada, e a gente não está de forma online, eu não vou lembrar exatamente quem falou lá no início, mas teve um de vocês que falaram sobre a questão, né, do georreferenciamento no país, no estado. Sim, né? Você trazer essas informações para recortes territoriais. Então, você tem aqui pessoas que apresentam sintomas, né? Então, como é que isso está distribuído aqui, né? Então, 985 mil de pessoas apresentaram sintomas conjugados ou 0,5 da população. Tem o dado aqui, como isso está disponível, distribuído ao longo dos estados. Então, você passa não só a ter aquela informação tabular, mas também sabendo aonde aquela formação se encontra, né? E aí você tem dashboards, assim, você tem painéis cada vez mais interativos que auxiliam os processos decisórios. Então, não só os dados tabulares e gráficos, mas como esses dados estão disponíveis espacialmente, né? Então, leitos de UTI no SUS, né? Então, quanto é a quantidade de leitos por 100 mil habitantes é, aqui na região da capital de São Paulo e adjacência, né? Se você muda para outro grupo, ou seja, leitos hospitalares no SUS, e leitos de UTI, também muda o mapa, muda os gráficos. Então, você tem, além dessa questão, né, de quantidades, de valores tabulares, também aonde essas informações ocorrem. Então, você tem algumas questões, ou para grandes quantidades, você tem poucos leitos ou nenhuma, que, se eu não me engano, não tem leitos. Então, provavelmente, nos processos de análise e tomada de decisão, a população nesses municípios que não tem leito de UTI vão migrar para esses municípios buscando esse tipo de atendimento. Então, como é que esses olhares, como é que essas avaliações podem ser feitas baseados também em dados geoespaciais, né? Então, você pode ter lá na tabela dizendo que o município, sei lá, daqui, eu não sei que município é esse, está sem o nome aqui, não dá dando para ver, é por análise espacial, por aquilo que a gente vai ver de álgebra de mapas, qual é a probabilidade maior de ele buscar esse atendimento nos municípios vizinhos ou em outros municípios, né? Isso vai, e aí você pode ir acrescentando esse seu modelo de avaliação referente à quantidade de leitos com a população daqui, com a outra população, com o uso, leitos vazios. Você vai montando isso, só que você faz essas análises também utilizando as questões espaciais de vizinhança, o mais próximo e assim por diante, tá? Então, aqui são outros exemplos que você tem também associados a médicos de SUS, a quantidade de médicos por habitante, né? Não só a informação gráfica tabular, mas também as informações de mapas, em mapas. E aí tem essa parte toda da potencialidade de você trabalhar isso em conjunto, ok? Seguindo, aí uma coisa vocês viram falando, né? Dado, informação. É, e aí, a diferença de dado e informação? É importante a gente entender algumas questões relacionadas a isso, principalmente para o dado geoespacial, de uma forma geral, para que a gente possa
entender mais à frente o processo de processamento. Tá? Então, dados são observações de resultados de uma medida. Tá? Por investigação, cálculo ou pesquisa de aspectos característicos da natureza, estado ou condições de algo de interesse, né? Que são descritos através de representações formais e, ao serem apresentados de forma direta ou indireta, à consciência. Servem de base ou pressuposto no processo cognitivo. O que eu queria ver aqui com vocês? Principalmente dados são observações de resultados de uma medida, né? Diversos tipos de cálculo de aspectos característicos de algo em interesse. E servem de base ou pressuposto no processo cognitivo. Então vamos pensar o seguinte: todo mundo sabe o que é isso aqui, certo? Alguém tem dúvida que seja isso? Ou alguém nunca viu isso? Todo mundo já viu alguma coisa nesse sentido. Então, dependendo, ou seja, eu tenho uma atendente que ela vai falar: aquilo ali é um avião, concorda? Mas você tem um piloto e ele vai dizer: não, aquilo é um Boeing 747 para 140 passageiros e pela hora e direção está fazendo Rio-São Paulo. Mudou o elemento daqui, né? Não, o que muda é o processo de observação, né, baseado no processo cognitivo, do entendimento sobre esse elemento. Então, ela tem um entendimento e ele tem outro entendimento. Então, mas isso aqui continua sendo o avião, ou seja, é o dado. É da onde essas duas pessoas, a partir desse olhar e a partir das suas capacidades, nem todo mundo tem as mesmas capacidades, né, de entendimento. Pode ser que se botasse outro elemento aqui, ela teria um entendimento muito maior, ela conseguiria, o processo cognitivo dela fosse muito mais relevante, muito mais amplo do que o dele. Depende do que está sendo observado. Então, um avião aqui é como se fosse um dado, né, e a informação é gerada a partir de algum tratamento ou processamento desse dado, né? Como é que foi o tratamento e processamento desse dado? Pela sua capacidade de conhecimento sobre o assunto, né? Por parte do seu usuário envolvido, né? Usuário envolvido, além de procedimento formal, tradução, formação, fusão, exibição do que tem dos processos cognitivos de cada indivíduo, né? Então, o que a gente vai trabalhar eu tenho um conjunto de dados e a partir da minha capacidade de processamento desse dado, não capacidade em relação à capacidade de máquina, mas capacidade de entender e extrair a informação. Então, quando eu modelo esse dado, né, quando eu armazeno esse dado e eu faço um conjunto, eu simulo, eu faço um conjunto de análise e processamentos, eu vou extrair, baseado no que eu estou usando, os parâmetros do meu processamento, um conjunto de informação. Nem todo mundo, ou diferentes tipos de processamento, podem tirar diferentes tipos de informação daquele mesmo conjunto de dados. Tudo bem? E quando a gente fala em dado geoespacial, dado ou informação geoespacial, é aquele que se distingue essencialmente pela componente espacial, né? Que é associado a uma entidade ou fenômeno em uma localização na Terra. O que é associado a uma entidade ou fenômeno? Muitos não gostam, mas eu fiz uma descrição aqui do decreto. Qual é o elemento geográfico em que você está tirando ou apresentando aquele dado. De novo, vazão de um rio. A vazão de um rio é um dado. Se eu vou analisar aquilo e dizer que aquela vazão é baixa, pouco, ou ela não vai suprir uma determinada necessidade de uma população, é uma informação que eu estou gerando a partir daquele dado. E aquele dado, ele tem uma componente espacial porque ele está associado a um elemento ali, né, que é o rio, que tem a sua localização na Terra. A mesma coisa naqueles dados. Leito de hospital, eu posso ter todas essas informações de quantidade de leitos absoluto na posição do hospital. Então, eu posso ter vários hospitais localizados espacialmente em que eu tenho um número de leitos. Quando eu faço essa associação à população, ou seja, número de leitos por habitante, eu vou ter que levar esse total de leitos para um recorte geográfico, um município, um estado. Tudo bem? Então, eu posso ter a informação, o dado diretamente associado ao elemento geográfico, rio, estrada, morro,
que for, a floresta, como eu posso também levar esse dado a um recorte territorial. Município, cidade, país, grande região, unidade de conservação, eu posso levar. E aí também uma questão que a gente vai ver mais à frente, eu georreferencio isso. A gente vai falar um pouquinho disso também. Tá bom? Tudo bem? Não? Tudo Tudo bem. bem. Tá bom. Qualquer dúvida, pergunta. Tá? Aí eu vou fazer uma relação aqui com vocês para a gente ver como é que a geoinformação está no nosso dia a dia. Não sei se vocês lembram, se vocês provavelmente não, mas quando a gente ia do trabalho, de casa para o trabalho, vice-versa, a gente ia ouvindo rádio também para saber a questão do trânsito, né? Então, se tinha algum acidente, né, o rádio anunciava acidente entre dois carros de passeio sem vítimas fatais ocorridos na esquina da rua tal com a rua tal. E isso opa, eu recebi esse dado, eu vou fazer o seguinte, bom, dentro do que eu sei, né, do meu conhecimento, se eu não tiver nenhum conhecimento ali da região, das ruas, se eu tiver, acabei de chegar no Rio de Janeiro, eu tenho maior dificuldade, eu não vou conseguir processar esse dado. Mas se eu conheço, opa, peraí, então ali está fechado, eu vou dar a volta, eu vou para o outro, tem um acidente, eu vou para um outro caminho, mesmo que eu sei que seja mais longo, mas pelo problema que deve ter de trânsito ali, eu desvio e tal. Então, eu tinha o acesso a esse dado através do rádio. Hoje em dia, como é que a gente faz isso? Também pode ser pelo rádio, mas a gente usa de uma outra forma. Alguém imagina? O GPS também dá O essa GPS, sim. informação. Ótimo. Eu vou até um pouco além. Ou seja, tem até aplicativos já específicos para isso, né? E a gente vai falar como é que esse aplicativo funciona e qual é a participação do GPS nisso. Ou seja, você tem o Waze hoje, né? Em que, a partir de um evento que ele sinaliza, certo? O Waze sinaliza, a gente pode discutir isso também. Ele sinaliza que teve um acidente leve, isso está cadastrado, e o que, que acontece? Ele processa isso para você a partir desse dado, que é aonde está o acidente, e para onde você quer chegar, ele faz essa análise e te dá essa informação. Ó, dobre aqui é que você vai sair na frente. Certo? Isso está no nosso dia a dia. Como é que ele faz isso? E a gente vai entrar naquilo do GPS. A partir de um smartphone, ele tem alguns componentes. Primeiro, os mapas. Isso aqui, que a gente às vezes muito generaliza. Ah, ele tem um GPS. Então vamos ver como é que isso funciona na verdade. Ele tem um mapa em que tem o arruamento, certo? Todo mapa, ele, por natureza, todo mapa, porque às vezes você faz mapeamento de outras, mas o mapa mesmo, o mapa geográfico, o mapa de mapeamento do território, ele tem os elementos que compõem esse território espacialmente, né? Ele tem uma inteligência. Ele precisa ter uma inteligência. Ele precisa simular o quê? Como funciona um trânsito. Então ele precisa saber se a rua é mão dupla ou mão simples. Se ela for mão simples, eu não posso usar para uma determinada direção, né? Ele tem que saber essas conexões, da onde você tem, né? Se isso aqui fosse uma linha única, como é que ele pode saber o ponto de conexão com uma outra? Então ele tem um conjunto, ele tem uma inteligência de como esse dado é organizado, quais são as características dele, né? Então, mão dupla, mão simples, velocidade. Então ele tem um conjunto de informações que ele consegue processar e te gerar um conjunto de informações. Ele tem uma inteligência para fazer isso. E tem também os sistemas de posicionamento. Vamos generalizar como GPS, né? Então, o que, que o GPS te dá? Ele te dá a posição, certo? A partir da sua posição, ele sabe aonde está no mapa e a partir da sua posição, ele calcula a rota pela sua inteligência, né? Então, eu preciso ter esses três elementos. E um quarto elemento que hoje tem é a conexão com a internet, para que você possa passar essa informação
né? Não só para o aplicativo podia fazer isso tudo em processamento aqui. Por que você precisa de uma conexão? Porque esse acidente aqui foi cadastrado, né, essa informação, esse dado aqui sobre esse acidente, ele foi cadastrado por um outro usuário. Então, velocidade, como é que ele se calcula a velocidade, ou se está trânsito, ou se está parado? Pela quantidade de informações, de dados que eles recebem dos usuários que estão conectados ao Waze, processam esses dados de posição e devolvem a informação de velocidade média da rua. Por quê? Porque se ele tem um GPS, ele pega uma coordenada aqui, ele pega uma coordenada aqui, opa, entre duas coordenadas eu tenho distância, entre duas coordenadas eu tenho em cada momento que ela foi calculada. Logo eu tenho velocidade. E ele vai pegando. Não sei se vocês já usaram, às vezes você está no Waze e ele fala, aconteceu alguma coisa, a velocidade caiu muito. Né? Então, a partir desse conjunto, eu tenho a possibilidade de aplicativos que levam a informação geoespacial, levam um conjunto, obtêm um conjunto de dados, processam esses dados e te divulgam, te disseminam, te informam, te dão um conjunto de informações espacializadas. Tudo bem? Você vê isso em vários aplicativos hoje em dia. Né? Você vai pedir um Uber, né? Você vê todos os carros disponíveis, a rota, se esse aqui, quando é que ele vai vir, vai chegar, a sua rota de saída. Né? Se você vai na aplicação do seu banco, eu quero saber qual é a agência bancária mais próxima de onde eu estou. E ele calcula, ele te diz. Né? Jogos de localização, né? Aplicativos de corrida, de caminhada, em que não só ele ele calcula a velocidade, calcula a distância, baseado nesses componentes, e te mostra até no mapa por onde você foi e por onde você voltou, seu caminho. Ok? Então, todo esse processo que a gente vê é geoinformação. São informações que você recebe localizadas com o seu componente espacial, aonde ocorre aquele fenômeno. Tudo bem? Professor, Oi? é que eu gostaria de adicionar uma coisa que eu Oi, falhou? Oi. Eu não tô, tá falhando, eu não da tô ouvindo, notícia não sei que se só eu. ele andando na rua na mala. Oi. Ele foi andando na rua com um Oi, eu carrinho não carregando ouvi. mais de 50 com um metro. Eu não tô conseguindo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Oi, Oi, o professor, Alex consegue? está falando? Eu não tô Professor? conseguindo. Não, não, falhou muito. Foi bem Professor? no início. Oi, diga. Falhou, agora tá funcionando. Oi, Alex. Então vamos lá, fala aí. Não, não, eu só ia adicionar uma informação que parece pertinente ao assunto, que é, eu me lembrei de uma notícia de um cara na Inglaterra que ele andou no carrinho de mão com mais de 50 celulares, tudo Hum, com o Maps ativado. Aí, uhum. o aplicativo entendeu isso como engarrafamento e disse que a rua estava interditada, que a rua estava fechada. Sim. Aí era um outro método, esse daí foi um outro método de coleta de informações, né? Que o pessoal viu que tem vários aplicativos na rua e julgou que tinha vários carros ali. Sim, porque ele trabalha recebendo informação. Você não tem, né? No o Waze, ele não tem alguém ali monitorando o trânsito. O que tem ali o que o Waze tem? É um aplicativo colaborativo, né? Em que os usuários, ao se conectarem a essa aplicação, também disponibilizam seus dados de posição. Então, imagina, se ele põe 50, né, que você falou, celulares juntos, caminhando muito devagar, e todo mundo entendendo que aquele aplicativo é um aplicativo de trânsito, ou seja, a aplicação entendendo que aquilo ali é um trânsito, ele tem 50 usuários numa velocidade muito baixa, certo? E aí ele gera a informação do que, opa, tem trânsito, a rua está fechada.
tá? E é isso que funciona, ou seja, como a posição, porque hoje com o sistema GPS, que você não tinha anteriormente, a gente vai discutir isso na unidade de posicionamento e de GPS, que é a componente temporal. Não só eu determino a coordenada, mas eu determino quando aquela coordenada foi coletada. Então, se eu tenho duas coordenadas obtidas em posições diferentes, eu tenho o tempo dela também, os momentos que elas foram coletadas. E eu consigo obter uma velocidade ali. E esses aplicativos trabalham em cima disso. Mas, para trabalhar em cima disso, ele precisa de um mapa, que esse mapa tem uma inteligência, e do GPS, que vai determinar a coordenada. Né? Então, normalmente a gente generaliza que ali se eu tenho um GPS, o GPS é parte do processo. Eu tenho um mapa, eu tenho uma inteligência e muitas vezes, hoje com esses aplicativos, eu preciso de uma conexão Wi-Fi, né? Ou uma conexão 3G, 5G, sei lá, para eu poder ter acesso à internet. Tudo bem? E aí eu queria ver com vocês nessa parte aqui, de discutir um pouquinho, pelo menos esses três: mapa, a inteligência desses dados e o GPS. Depois a gente vai aprofundar isso tudo nas outras unidades. Tá? Quando a gente fala mapa, aqui um exemplo, aqui é uma folha topográfica feita pelo IBGE, o IBGE é responsável para fazer esse mapeamento, em que ele retrata, através, né, de uma linguagem gráfica, que é o gráfico, isso aqui, né, um recorte do território. Né? Se você vai ali, vamos dar um zoom aqui nesse território, você tem aqui um detalhamento de informações sobre aquilo. Ou seja, que nessa localidade eu tenho os arruamentos, eu tenho as principais edificações, escola, igreja, setor público, praças, quadras de esporte, as rodovias, né, envolvidas. Eu vou dar um zoom aqui, né? As rodovias, os rios, certo? Né, esse está em azul, onde tem área de vegetação, tal. E um outro elemento que é pouco visto, mas que são as curvas de nível. A gente vai ver isso também com mais detalhe mais à frente, né? Que são o quê? É um desenho do relevo. Por quê? A superfície terrestre é tridimensional, né? Você anda, mas você também sobe, né? Você tem os morros, né? As serras, então você tem elementos de altitude. Com um documento cartográfico, um mapa, mesmo na tela do computador, é uma representação do celular, mas uma representação bidimensional. Como é que eu transformo isso em tridimensional? Uma das possibilidades é você traçar essas curvas de nível. Tá? O que são essas curvas de nível? É como se eu pegasse uma superfície terrestre e cortasse ela. Pum! Quando eu corto ela numa determinada altitude, a borda desse corte vai ser essas curvas de nível. Então, como se eu fizesse vários cortes, né? E cada corte desse traça um contorno de como é o relevo. Se alguém pegar esse mapa e andar em cima dessa linha, essa linha não é vista no terreno, tá? Mas se eu conseguisse com o GPS e tal, me guiar em cima disso, eu estou sempre andando na mesma altitude. Que aqui, deixa eu ver o valor aqui, aqui ó, 1.200 metros. Então, se eu andar em cima dessa linha, que eu não vejo no terreno, tá, gente? Mas se eu tiver assim, só se esse mapa tiver, né, com a inteligência que a gente falou, tiver um GPS associado, eu posso ir corrigindo meu deslocamento e andando. Mas em cima disso aqui, tudo tem 1.200 metros. E aqui vai diminuindo, você tem aqui um vale, como se fosse alguma coisa assim, né, onde o rio está passando. Como é que eu posso usar esse mapa? Aplicações desse mapa. Exemplo. Olha, se eu vier aqui e represar, ou seja, eu construir uma barragem neste rio aqui, o que acontece? A água vai começar a encher, né? Que eu fiz uma barragem aqui, dependendo da altura, ela vai começar a encher. Se ela encher, e eu posso simular nesse mapa, porque isso aqui é uma curva de nível de mesma altitude, então a água se adequa, né? A essa mesma altitude. Você não consegue botar água num balde, numa bacia, ela fica assim. Ela sempre vai se adequar, e a gente vai ver isso também quando for falar de forma da Terra, de um equipotencial da gravidade. Ou seja, a água se adequa aonde você tem o mesmo potencial de gravidade. A gente vai ver isso mais à frente.
Poxa, mas se eu barragem for mais alta e subir mais essa água, onde é que essa água chega? Então, se ela subir mais 100 metros, não, 100 metros não, isso aqui deve estar de 10 em 10 metros. Se ela subir mais 10 metros, ela vai bater nessa outra curva aqui, ó, então vai ficar assim. Opa, se eu botar mais 10 metros, ela vai encher até aqui. Então, eu posso simular, um exemplo, tá? A área que uma represa pode inundar. Tá? O que tem aqui debaixo? Opa, qual é o risco de você ter uma represa tão perto de uma rodovia? Eu começo a ter subsídios para tomada de decisão. Olha, então essa barragem aqui, se eu for botar uma barragem aqui, ela não pode chegar, ela não pode ter tanto de altura, porque se ela tiver tanto de altura, ela vai chegar nessa cota de 1.200 e a água vai chegar aqui. Ah, então eu vou ter que ter, uma área menor. Esse volume de água aqui vai ser suficiente? Então o mapa, além de poder ver o formato, por ele ter uma escala, que a gente vai ver também mais à frente. Lembrando que a gente está trabalhando aqui com uma introdução à geoinformação. O que diz essa escala? Diz que 1 centímetro nesse mapa corresponde a 25.000 centímetros no terreno. Ou seja, 1 centímetro nesse mapa corresponde a 250 metros. Tá? Então, se eu tiver um quadrado neste mapa de 1 centímetro por 1 centímetro, eu tenho um quadrado no terreno de 250 por 250 metros. Né? Se 1 centímetro é isso, eu vou ter 1 centímetro quadrado, eu vou ter 62.500 metros quadrados. Então, eu vou poder também, além de tudo, medir essa área. Ok? Resumo. O mapa vai disponibilizar a informação, vai disponibilizar o conjunto de dados georreferenciados. Ele vai disponibilizar um conjunto de dados que eu sei aonde eles ocorrem sobre uma superfície terrestre. E eu posso simular algumas questões que apoiam a minha decisão. A gente viu, né, ali no exemplo do Waze, que eram decisões relacionadas a trânsito, ao deslocamento no trânsito. Não deixa de ser um processo decisório. Por onde eu vou? Tá? Nesse caso, um exemplo é o que eu posso, eu vou simular se ao represar esse rio, o que eu consigo de volume de água e se aquele volume de água é suficiente. Ah, sim, esse volume de água que está aqui é suficiente, mas ele é arriscado. Qual é a minha margem de segurança que eu vou ter para que, ao subir, ao chegar nesse nível máximo, por algum motivo extrapolar, não inunde população que está aqui ou infraestrutura que existe aqui. Tudo bem? Outra questão, como a gente viu, é a modelagem de dados, é para eu dar inteligência para aquilo ali, certo? Então, quando eu vou fazer lá o Waze, quando eu vou ter o Waze, as ruas, eu dou uma inteligência para aquele mapeamento, dizendo, olha, você tem rodovia, você precisa construir aqui, são pontos, né? Eu vou ter que botar na minha estrutura de dados, que a gente vai ver isso também, né? Então, eu vou ter aqui uma ponte, onde cruzar rio tem que ter ponte, né? Então, mesmo que seja pontual, mesmo que tenha área, onde tiver massa d'água, eu vou ter um conjunto que simula aquela realidade, né? Muitas vezes, quando você tem ponte, você tem estreitamento de via, você não tem mais o estreitamento de via, não, você não tem mais o acostamento. Então, isso tudo pode dar um conjunto, essas informações todas agregadas, organizadas em rede, vão dar essa inteligência para o sistema poder processar esses dados e gerar a informação que você quer para o seu processo decisório. Né? Rodovias, posicionamento, tem que ter as conexões, se você tem uma rotatória, você tenta simular tudo isso no banco de dados. Né? E aqui está um exemplo de um banco de dados, né? Uma modelagem do banco de dados. A gente vai discutir um pouquinho sobre modelagem de banco de dados também para o dado geoespacial. Tá? Aqui tipo de rodovia, mas eu queria um exemplo, eu não sei se eu botei aqui.
né? Não botei, mas depois eu imagino o seguinte: se eu vou fazer por algum motivo eu preciso do meu processo ter o conjunto de dados sobre a parte de hidrografia. E eu tenho a ilha. Né? Vocês identificam alguma característica que eu preciso modelar nesse dado sobre ilha? Um exemplo? Alguém tem alguma ideia? Bom, se eu vou armazenar informações sobre ilha, que é um dado geoespacial, o que eu preciso caracterizar a ilha e botar nesse meu banco de dados para ter algumas restrições e alguma forma de me aproximar da realidade através da representação dessa ilha. Ilha. Alguém tem alguma ideia? Acho que a tábua de maré, né? Subida, descida do nível do mar. Ok, mas assim, qual é a característica? Isso, a tábua de maré ela é uma característica que eu preciso modelar para eu construir a inteligência sobre a ilha? Ou os relacionamentos que a ilha tem? Que outro relacionamento a ilha tem com outro elemento que eu vou precisar modelar nesse banco e dizer para esse banco, olha, tem que ser assim, se não estiver assim, um exemplo. Exemplo, vou dar um exemplo fora. Se você vai fazer um banco de dados sobre escola, né? E aí você vai colocar as disciplinas, e você tem um banco sobre as disciplinas, né? Uma tabela sobre professor, uma tabela sobre aluno. Um aluno pode ter N disciplinas, e uma disciplina pode ter N alunos. Um professor pode dar aí ela tem que ter uma ou mais disciplinas. E uma disciplina pode estar associada apenas a um professor. Eu faço esses relacionamentos. Se eu pensar nisso em relação ao elemento geográfico, isso também existe. No que se refere à ilha, qual é a principal característica que eu tenho que ter? Imagina, lá no que a gente falou. Se eu tenho disciplina, eu tenho que ter professor e tenho que ter aluno. Eu faço essas relações. Se eu tenho ilha, qual é a relação que tem? Fronteira única com mar. Só com mar? A ilha só corre dentro do mar? E o que o mar é? É uma massa d'água? Ou seja, diga, acho que alguém abriu o microfone, né? Não? Não, é que, bom, você colocou um bom contexto para a escola, mas para a ilha, acho que ainda falta mais contexto, né, do que a gente quer atingir. Não, então vamos pensar assim. Eu tenho ilha sem ter água? Ou seja, a ilha, obrigatoriamente, ela tem que estar dentro de uma massa d'água. Sim. Lembra quando a gente tem aquela definição de ilha? Eu não sei, bom, tem que... O meu período histórico é diferente. Mas, assim, quando se fala, não sei se vocês já ouviram isso, uma definição de ilha. Ilha é uma terra cercada de água, né? Então, obrigatoriamente, quando eu for modelar no banco de dados, esse banco de dados vai ser geoespacial, a ilha tem que estar contida dentro de uma massa d'água, obrigatoriamente. Professor, Ok, mas mano? não pode surgir uma. Por exemplo, os continentes também são. Também, alguns, por exemplo, são bordados por massa d'água também. E isso, tudo bem. E aí, vai ter uma confusão, porque não vai chegar a ter essa confusão? Só a massa d'água é definitória? Se eu pensar, primeiro que a gente não conceitua todos os continentes. Continentes, eles têm características de borda, mas nem todos. Você não tem a divisão entre a Europa e a Ásia por massa d'água, certo? Sim, sim. E eles não são elementos classificados como ilha. Você pode ter a ilha, tipo, a Austrália é uma ilha. O que caracteriza a Austrália? Que ela está dentro, ela é cercada de água. Então, quando eu vou construir essa lógica, dou essa inteligência, toda a ilha tem que estar dentro de uma massa d'água, certo? Você pode até ter ilhas, né? Como, deixa eu ver, A Oceania acabaria sendo um conjunto de ilhas também, né? O que também sim, tiraria tá? esse equívoco que eu levantei. Sim, tá? Tipo, você pode até ter, no caso, o Haiti e a República Dominicana, se eu não me engano, eles dividem a mesma ilha, certo? Mas a característica da ilha é que ela tem que estar obrigatoriamente dentro de uma massa d'água. Então,
para o meu banco de dados, eu tenho que fazer essas relações também. Ou seja, uma ilha tem que estar associada a uma massa d'água. Pô, às vezes, a N massa... Não, tem que estar associada a uma massa d'água. E uma massa d'água pode ter pode ter nenhuma ou várias ilhas. Tá? Isso tudo você tem que levar. O conhecimento sobre os elementos geográficos, você leva para um banco como você levaria para um banco de escola. Né? É claro, a gente está hoje, é primeiro contato. A gente vai falar sobre modelagem. A gente vai ter outros elementos e outras questões para discutir. Tá? Opa, alguém falou alguma coisa? Professor, deixa eu ver se eu entendi. É que quando o senhor falou sobre ilha, eu fiquei confuso sobre qual era o objetivo, o que a gente queria observar nessa ilha, né? O que a gente queria saber sobre a ilha quando falou na hora de criar né, de criar fazer o banco, né? Mas aí agora me ocorreu que quando o senhor fez a relação entre ilha e massa d'água, na verdade o senhor estava querendo falar sobre aquelas relações lá da base de dados, né? Em que você precisa relacionar bancos de dados de um com o do outro, né? Por exemplo, todo continente é cercado por um oceano. Então, se eu tenho um banco de dados de um oceano, eu preciso criar uma relação entre esse banco de dados do continente e de oceano. Se essa relação é unidirecional, né? Tem que especificar, né? São esses conceitos do base de dados que você estava querendo falar, né? Sim, Relacionar. mas repare que é o seguinte, ok, perfeito o que você falou, mas lembrando sempre que a base de dados tenta modelar uma realidade. Então, qual é a característica da ilha? A primeira questão que você tem que entender é que uma ilha ocorre sempre em uma massa d'água. Depois eu levo isso para o banco. Tá? Então, é entender o seguinte: que é uma tipo, qual é uma característica, ou qual é uma. Não só uma característica, mas assim, o que caracteriza uma ponte? Um exemplo, um outro elemento, né? Antes de eu modelar o banco, primeiro eu tenho que entender o que ela caracteriza ela. O que caracteriza uma ponte? Ela tem que estar ligando necessariamente dois territórios, né? Então, ou pode ser no mesmo território, dependendo do que a gente Não está trabalhando a obrigatoriamente ponte. território. O que caracteriza a ponte é uma rodovia que passa em cima de uma massa d'água, não dois territórios. Eu posso ter dois Sim. territórios que não têm massa d'água. Né? A principal característica é que uma ponte tem uma relação da rodovia com uma massa d'água. Se eu tenho um elevado, o que é um elevado? Né? O elevado Paulo de Fronten é uma relação entre uma rodovia e outra rodovia. Essas caracterizações dos elementos que eu levo para o banco. Aí agora eu vou levar isso para o banco. Eu vou dizer lá que eu preciso ter, quando eu criar um elemento, uma classe ponte, essa classe tem que estar associada a uma rodovia no banco e a um rio. E é um rio. Ok? Mas eu primeiro tenho que entender a característica, ou como caracterizar esse elemento. Entendido isso? Sim, eu consegui entender a relação. O objetivo, quando o senhor perguntou sobre a ilha, que a gente queria criar uma relação semelhante àquelas da base de dados, né? Se cria um banco de dados sobre uma ilha, você cria um banco de dados sobre uma massa d'água, você cria um banco de dados Sim. sobre um continente. Aí, por exemplo, vegetação. Pode ter uma vegetação, mas vegetação pode não ter vegetação. Dependendo do que for a análise, não ter vegetação é um tipo de vegetação. Aí e tem que programar isso certinho na base de dados para não dar problema. Sim, então você vai É simular a essa a lógica. realidade para conseguir dar inteligência para aquilo, certo? Porque assim, então quando você for, né, você tem o mapa, tem o desenho, vamos dizer assim, é o desenho de tudo que está ali. Agora eu vou dar uma inteligência. O mapa em papel, quem gerava a inteligência naquele mapa em papel é quem interpretava aquele mapa. Ao olhar ali, eu falei, opa, peraí, tem uma rodovia, vai passar numa massa d'água, então peraí, aqui tem uma ponte. Quando eu passar por 3 pontes, eu chego sei lá, no posto de gasolina que eu quero.
Hoje, você tem uma inteligência, porque isso está modelado nos bancos de dados, de modo que quando você diga, eu saindo daqui, eu quero que você me diga, saindo daqui e chegar no shopping tal, e aí ele vai, através de através de toda essa modelagem do banco, vai dizer, anda tantos metros, dobra à direita, anda na quarta à esquerda, ele vai construir isso para você. E aí a gente, quando for ver modelagem de dados, a gente vai um pouquinho dar um exemplo disso, ou seja, como é que é a estrutura. Aqui é um exemplo de um banco de dados sobre sistema de transporte. Tá? Então você tem os trechos rodoviários, né, que são todas as linhas, as conexões, que ele é composto trecho rodoviário e arruamento, as vias de deslocamento. Para esse elemento, ele tem os atributos associados. Né? Esses bancos de dados sempre são relacionais, a grande maioria. Né? Mas, assim, esse especificamente é relacional. Você pode criar... Ele é meio híbrido, porque você tem algumas questões de hierarquia, composição de complexos. Tá? Assim, mas ele simula um orientado a objeto num relacional, mais ou menos isso. Né? Então, para cada desse elemento, você tem aqui um conjunto de atributos, o dicionário de dados, os domínios. Você põe isso tudo para que você possa sempre tentar criar uma modelagem de dados, tentar dar uma inteligência que chegue perto do que é o elemento geográfico. Tá bom? E aí terceiro elemento, a gente viu, precisa de um mapa, que é a representação dos elementos. Eu preciso da inteligência para isso. E eu preciso me posicionar. Tá? Então, onde eu estou? Quando eu estou aqui num espaço, como é que eu sei onde eu estou? Né? Aí vem um carinha e fala assim, opa, peraí, eu vou medir aqui, né? Já viram aqueles topógrafos na rodovia, né? Naquelas obras, né? Com aquele aparelho, medindo para lá e para cá? Eu vou medir. Depois de amanhã eu te informo. Pô, depois de amanhã eu já não chego onde eu quero. Né? Porque os processos antigos de medição eram com esses prazos. Só que aí vem um carinha do lado e fala assim, peraí, amanhã? Peraí, vou usar o GPS aqui do celular e te digo. E ele vai. Através de observações que com os satélites, né? Na verdade, um conjunto de observações, e a partir dessas observações, que a gente vai ver também com mais detalhe, que é a questão do cálculo à distância entre você e os satélites, ele vai calcular a sua posição. Né? E ele vai te informar. Olha, você está em 23 graus, 12 minutos, 32 segundos sul e 45 graus, 13 minutos, 51 segundos oeste. Putz, o que é isso? O que significa estar a 23 graus, 12 minutos, 32? Isso é palpável, ou seja, eu consigo saber onde ocorre isso. Por isso que você precisa dos 3 elementos. Porque quando ele te dá essa posição e ele te diz, isso aqui é aqui, você tem uma associação com um mapa. E ao ter uma associação com o mapa, você tem uma associação com onde você está. Então, se você está numa esquina e ele te dá onde eu estou, e ele pega aquela coordenada e posiciona ela no mapa que é uma esquina, opa, eu sei. Se eu estou num mar, num barco. Né? Então, de novo, é importante os 3 elementos. Né? O mapa, a inteligência e simular a realidade naquele mapa e a posição. Tanto para eu dizer aonde eu estou, eu saber para onde eu vou, certo? E o posicionamento utiliza um conjunto de coordenadas, né? Condições para você se localizar. Uma forma mais simples, né? Coordenada x e y, se é um elemento plano. Tá? E aí você tem para cada elemento aqui, ou para cada posição, uma coordenada x e y. Quando você está vendo coordenadas angulares, grau, minuto, segundo sul e grau, minuto, segundo oeste, isso está dentro para te associar uma superfície esférica. E a gente vai ver também por que ela é esférica. Ela não é uma esfera, né? Ela tem um achatamento nos polos. Por que tem esse achatamento nos polos?
E a partir de uma padronização, que é padronizado, né? Todo o sistema de coordenadas você vai padronizar onde é a origem. Você padronizou também. Opa, vamos botar a origem aqui no Equador, que divide em 2, né? E aqui no meridiano de Greenwich. Foi convencionado, né? Que a gente vai ver isso tudo em detalhes também. Hoje é a primeira aula só. E a partir dessa referência, opa, botei errado, né? Meridiano de Greenwich está aqui. Meridiano de Greenwich e Equador, se eu tenho um ponto aqui, ele tem esse ângulo de abertura e esse ângulo de abertura, que é a longitude e a latitude. Tá? Então, os meridianos são linhas imaginárias que representam o norte e sul. A gente vai ver isso tudo em detalhes. Ele é um semicírculo, ele não é um círculo. A gente vai ver por que ele é um semicírculo e não é um círculo. O que é a famosa linha de mudança de data. Os paralelos, que são, né, os elementos aqui associados ao norte e sul. Ele tem construção leste-oeste, mas ele anda norte e sul. Os meridianos têm construção norte e sul e andam leste-oeste. Né? A latitude é esse ângulo aqui que a gente viu entre esse plano do Equador e esse plano e o raio do ponto que eu quero determinar. E a longitude, né, é o ângulo entre esses dois planos, o plano do meridiano de origem, que é o Equador, e o plano do meridiano que eu estou. Então, a partir desta coordenada, eu consigo me localizar em qualquer lugar sobre a superfície terrestre. Tá? Então, a partir do mapa, a partir da inteligência e a partir desse posicionamento, eu me localizo. E aí eu vou fazer uma pergunta agora também. Só com latitude e longitude, só com esse, para qualquer lugar sobre a superfície da Terra, vai ter isso aqui, essas linhas, não que só existam essas linhas, tá? É para você desenhar, você desenha só algumas, mas para qualquer lugar aqui, você tem. Por isso você tem o grau, o minuto e o segundo, né? Então, para me localizar em qualquer lugar sobre a superfície terrestre, só isso aqui é suficiente, eu me localizo sem ter dúvidas aonde eu estou? O que vocês acham? Eu preciso de mais alguma informação? Ou só latitude e longitude é suficiente pelo que eu falei aqui? Pelo que deu para entender, professor, precisa do mapa ou de algo para relacionar essa informação aqui que eu tenho com algo realmente palpável para a gente, porque a gente de cabeça não sabe onde fica 23 graus, 12 minutos e T2 Sul, Sim, não é isso? ok. Sim, isso né, para eu transformar essa coordenada aonde está. Mas, se eu tiver só essa coordenada, eu consigo fazer isso? Ou eu preciso de mais alguma informação? É isso que eu estou perguntando agora, entendeu? Ou seja, eu vou ter um mapa para eu poder me localizar a partir dessa coordenada. Então, a partir do valor de latitude e longitude, eu vou lá no mapa e sei onde eu estou. Pum, perfeito. Só isso é suficiente para eu saber onde eu estou? Ou precisaria de mais Bom, alguma informação? se for no mar, você pode estar no avião ou no submarino. Então precisa da altitude. Perfeito. Né? Então, um outro elemento é a questão da altitude. Tá? Por quê? Vamos imaginar num prédio, certo? Eu tenho, e aí vamos puxar para uma operação censitária. Eu tenho vários domicílios, casa. Cada casa é um domicílio, né? Simplificando, e cada casa tem uma coordenada latitude e longitude. A casa uma do lado da outra vai ter. E num prédio onde eu tenho vários domicílios, um em cima do outro. Posicionalmente, sobre a superfície terrestre, eu tenho uma localidade ali, latitude e longitude. Mas o que vai variar entre esses domicílios que estão num prédio? A altitude. Então, se eu vou dar na posição desses domicílios, para que eu possa identificar eles de forma... Claro, tem endereço, tem a numeração, tem várias outras questões. Só um exemplo no que se refere à parte de coordenada. Se eu tiver a altitude, eu também passo essa informação. Um avião, ou seja, eu estou com um avião, o avião está voando, ele está nessa coordenada, mas a quantos metros de altitude? Tá? E a gente vai ver isso também. Por que é em relação ao nível do mar? Por que o mar é essa referência? E por que né, botou aqui, seria bom a altura em relação ao nível do mar? A diferença entre altura e altitude e assim por diante. Sabendo que o GPS, talvez vocês falando mais, a gente vai ver isso em detalhes, o GPS te dá uma altitude, mas te dá uma altitude mais ou menos. A gente vai ver isso também mais à frente.
Ok sobre a altitude nisso aqui? Tudo bem? Peguei, professor. Beleza. E aí a gente fecha com alguns pontos, né? Tipo, há uma importância crescente de aonde se localizar, porque hoje a gente tem aplicativos cada vez mais, cada vez não, posso dizer que 100% talvez dos aplicativos em smartphone levam em consideração a posição, né? O WhatsApp faz isso. Se você for lá e você consegue passar para um outro cara a sua posição em tempo real, né? Componente espacial. Aquilo te dá subsídio. Então, tipo, onde é que você está? Eu tô não sei aonde. Ih, cara, faz o seguinte, me dá sua posição em tempo real que eu chego aí. É um conjunto de dados geoespaciais de posição, que é a posição dele e a sua posição, e que você vai gerar, a partir da sua capacidade de compreensão, como chegar ali. Você vai gerar essa informação de como chegar ali. Então, aonde se localizar é importante, cada vez mais. A importância dos fatores locacionais para a tomada de decisão, né? Que direcionam os investimentos públicos e privados. Ou seja, né? Se a gente voltar lá para aquele exemplo lá inicial da aula, onde estava falando sobre a questão de saúde, baseado naquela primeira também lá da loja. Então, eu vou implantar um novo hospital. Qual é o local que eu vou botar esse novo hospital que vai atender de uma forma melhor a população? Ou será necessário eu colocar um novo hospital? Ou simplesmente, se eu reformular os hospitais já existentes ou os postos de saúde, isso faz um melhor efeito do que botar um outro hospital. Eu posso tomar essas decisões não só baseado nesses dados tabulares, mas olhando isso espacialmente e criando essas relações, né? Como a gente simulando essas relações que a gente falou de ilha, de estrada e de outros ali, tá? A localização sempre apresentou um caráter central, o que hoje ela é mais ainda por causa das tecnologias que envolve, né? Como eu falei, o cara vai antigamente, quando eu fiz a universidade na década de 90, a gente fazia observações astronômicas. Eu ficava uma noite inteira e no outro dia para calcular, para determinar uma coordenada. Hoje a minha mãe tira uma coordenada com um smartphone, certo? Talvez tão preciso quanto aquela. Então, o avanço tecnológico popularizou a informação geoespacial, né? A localização daquela informação. E ela sempre foi, né, um caráter central nas avaliações socioeconômicas do Estado e de empreendimentos privados. Onde eu coloco alguma coisa, onde é que eu invisto, qual é o melhor traçado de uma rodovia, é, qual é a qualidade de vida num determinado município, e se eu melhorar alguns indicadores, como é que esse cálculo da qualidade de vida muda, e aí eu espacialmente aonde, ou por que que um bairro tem uma qualidade de vida muito boa e do lado um outro bairro, que aí eu vou saber isso espacialmente, tem uma qualidade de vida definida como mais baixa. Por que que isso ocorre? Eu consigo tentar entender e simular. Então, se eu subir um investimento aqui assim assado, como é que esse cálculo vai gerar naquela distribuição espacial? Então, o saber aonde sempre foi relevante, só que hoje, com as tecnologias, você consegue tornar ele muito mais relevante. Ok? Perguntas? Dúvidas? Questionamentos? Tudo certo. Por mim, tudo bem, pessoal. Tudo tranquilo? Tudo Muito tranquilo. rápido? Foi muito rápido? Muita informação? Professor, Diga. eu tenho uma pergunta. Outro dia eu estava vendo uns vídeos no YouTube sobre. Eu não sei, é um cara que ele vai fazendo.
sei se chama engenharia de tráfego, se o nome Aham. é esse. Ele vai construindo as pontes, as rodovias, para melhorar o tráfego na cidade. Sim. E isso é parte do estudo da engenharia cartográfica, eu não sei. Ou isso não tem nada a ver com o estudo da graduação que o senhor fez? Tá. Então, na verdade, vamos lá. Ou seja, a parte da engenharia de tráfego é uma. Ops. Caiu aqui, não? Hum, Não, né? não. Piscou aqui. Ok. É, o... Existe uma graduação para isso, ou uma especialização para isso, né? Para a questão de entender como o tráfego funciona, quais são as relações disso. Da mesma forma, a engenharia de tráfego, como as questões sobre questões hídricas no país, né? De energia hidráulica, de produção de energia, todas essas questões, elas precisam entender o território, né? Então, se eu vou fazer um planejamento de uma rodovia, sair de ligar uma cidade a outra, eu vou ter que saber como é que é o terreno ali, certo? Para ele poder projetar. Ele não, dependendo, se é uma estrada de ferro, ele tem um nível de uma angulação, né, de subida por quilômetro. Você não pode botar uma coisa muito íngreme que o trem não vai subir. Da mesma forma, a rodovia. Então, muitas vezes você tem, né, a Serra das Araras ali. Você tem um conjunto de curvas para que você minimize a inclinação. Então, para ele poder projetar isso, ele precisa saber como é que é o relevo. Ele precisa saber também aonde ele vai cruzar ou aonde ele vai desviar de rios e massa d'água, certo? Onde tem unidades de conservação, que ele não pode passar a rodovia no meio. Aonde ele vai passar a rodovia, onde tem população, para que atenda. Imagina, eu vou ligar de uma cidade, a outra não passa por nada. Então, entendeu? Então, tudo isso, para ele poder fazer o projeto dele, ele precisa de mapa, ok? Para ele projetar, sabe? Fazer um projeto se é viável, se não é viável, com mais detalhes e tudo. O projeto executivo ele precisa de mapa. Aí sim entra a graduação em engenharia cartográfica. O engenheiro cartógrafo ou agrimensor, que juntou as duas, é o responsável pela produção desse tipo de documento cartográfico, desse tipo de documento, que são os mapas. Da mesma forma que você vai ser um engenheiro de meio ambiente, ou alguma coisa nesse sentido, uma ciência ambiental, em que você queira saber os impactos de uma represa, ou seja, a energia hidráulica, né, das hidrelétricas, é uma energia limpa. Porém, para você construir a represa, você tem que inundar uma área, que você pode ter fauna e flora, uma série de questões ali. Então, você tem que estudar esse impacto. Para saber, né, como naquele mapa, o que inunda, se existe morador ali, que tipo de vegetação, você precisa de um mapa. Então, a cartografia ela entra como uma infraestrutura para que você tenha um mapeamento da região, de modo que você possa fazer os projetos ali em cima. Só que hoje em dia a questão está mais voltada para atender uma demanda. Então, eu vou projetar, fazer um projeto de mapa, ou eu vou fazer hoje, né, uma base de dados geoespacial, uma modelagem de dados, com tudo, para atender aquela finalidade. Tá? Então, é nesse sentido, ou seja, como é que eu dou insumos para esses projetos. Ok ou não? Entendi, sim. Obrigado. Tá? Nada. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Qualquer coisa sobre a aula, sobre alguma dúvida ainda no início da disciplina, sobre, eu ouvi falar, um amigo meu disse, e, sei lá, qualquer coisa relacionada, claro, a geoprocessamento. Vocês têm, imaginam alguma questão? Não? Bom, pessoal, eu vou dar uma olhada aqui se vocês fizeram
Eu vou ajustando lá o Moodle. Essa aula já está lá no Moodle, essas duas e mais as próximas já estão lá. Eu vou incluindo mais. Vou cadastrar as atividades, tá? Só uma pergunta aqui. Esse grupo aqui no chat é só da turma? Como é que é? Acho que pode entrar qualquer um. Mas é da turma, né? É da turma? Tá. Então vocês veem aí, ele depois me diz, se for o caso, já me fala, que eu passo o telefone e a gente entra no como também para, sei lá, 1, 2, 3, quantos vocês acharem interessante para poder fazer esse contato mais direto com vocês. Tá bom? Bom, pessoal, é isso. A gente se vê na quinta, só que aí é 8 horas da manhã, tá bom? Professor, Opa, fala. o senhor faz lista de presença ou como é que funciona? Faço. Eu acompanho aqui a lista de participantes, né? Então, em 3 momentos da aula, eu pego essa lista de participantes. Tá? Tá. Professor, Diga. o link da quinta tá para começar às 8h50. Eu vou ajustar alguma coisa que eu fiz lá, alguma bobeira minha que eu fiz e não marquei a hora. Eu devo ter posto 8, e normalmente quando você marca, eu imagino que tenha sido isso. Você vai marcar, aparece a hora que você tá. Então, sei lá, devia ser, sei lá, 10h50, sei lá que horas era, na hora que eu marquei. E aí eu fui lá, mudei para 8, mas ficou 50 no minuto. Provavelmente, eu acho. E o outro ficou 45, eu acho. Então eu vou corrigir isso. Se aparecer qualquer coisa aqui, não há alteração de horário. O horário é 10h10 e 8, tá? Eu vou corrigir esses horários e tentar prestar mais atenção na hora que eu for marcar para não acontecer isso de novo. Tá? Mas o horário é segunda, de 10h20 a meio-dia, desculpa, de 10h10 a meio-dia e 10, e quinta de 8 às 10. Tá? Ok, pessoal? Então, boa semana, tá? Se vocês tiverem, me mandem um e-mail ou se criarem um grupo aí com representante, me avisa e a gente vai trocando informação para vocês passarem para tudo. Tá bom? Entendido, professor. Escuta, parece que o grupo de WhatsApp já foi criado, já até consegui entrar com o link aqui pelo aplicativo de telefone, né? Que eu tô acessando pelo telefone, eu já cliquei no link e já fui. Beleza. No mais, eu vou sair também. Queria desejar um bom dia e uma boa semana. Valeu para todos aí também. Valeu. Tá bom? Abraço. Tchau, tchau. Bom dia para todos aí. Tchau, tchau.